Bom, você participou muito ativamente da campanha do presidente Lula em 22, não foi? Sim. Pô, deixa eu te perguntar uma parada que sempre foi uma dúvida pra mim. Quando eu recebi essa notícia, pra mim foi chocante porque eu não esperava. Que é a escolha de Geraldo Alckmin pra vice, tá? Da onde surge essa ideia? Porque será a última coisa que todo mundo ia esperar, né? Isso daí é parte de os dois conversaram, é uma construção para que haja uma sinalização de não tô tentando ser comunista, ou olha aqui, tô tentando falar com uma galera mais ampla, o plano é governar para todos. Qual foi a mensagem ali que vocês estavam pensando, cara? Porque foi um movimento ousado, sabe? Foi. Não, o Alckmin estava fora da política. E muita gente do entorno dele estava conversando conosco, porque não via uma coisa positiva no Bolsonaro e via que a eleição estava polarizada. E a gente tem que lembrar que PT e PSDB, embora sendo oposição um ao outro, sempre tiveram uma convivência civilizada, né? A gente fazia oposição, mas convivia civilizadamente, não era... E eu acho que isso também assustava um pouco o PSDB. Então, tiveram algumas figuras que... Uma delas foi o Chalita, o Haddad ajudou nisso. Então, foi aproximando, até que fizeram um jantar com o Lula e com o Alckmin. E foi muito legal. E a gente também, claro, tinha medo da reação da militância. Então, nós trabalhamos muito dentro do PT isso, para não ter problema. Tanto que a aliança foi aprovada com 80% do diretório, entendeu? Teve poucas críticas, teve um pessoal mais radical que criticou. E o Alckmin caiu na graça da nossa militância. Você precisa ver como o pessoal gostou dele. Porque ele é uma pessoa muito carismática, ele é uma pessoa simples, muito verdadeira, ele defende aquilo que ele acredita, mas ele também respeita e entrosou bem com o presidente, entendeu? Então, a gente ia para os comícios, assim, e eu acho que ele também... não estava acostumado, porque o nosso pessoal é mais bagunçado, e faz aqueles atos e aquelas coisas, e chega e abraça e puxa, entendeu? Então abraçavam, puxavam. Às vezes a gente perdia o Alckmin, tinha que sair correndo, aí pega o Alckmin lá que não ficou. Parece muito perfil dele. Mas eu acho que ele gostou também. E a gente gosta muito dele, eu tenho muito respeito por ele. Acho que é um excelente vice-presidente, leal, correto, né? Um grande quadro político, eu acho. Entendi, quando eu recebi a notícia, quando eu ouvi na rádio, eu fiquei, nossa, essa é totalmente inesperada. O que será que eles pretendem com isso? Porque, pois é isso. O que se pretendia com... Tinha um cálculo político para fazer isso, não tinha? Claro, a gente queria fazer uma política mais ampla, não podia ser só o PT. Então, trazer gente que geralmente se aliava à centro-direita, né, até à direita, para o nosso campo contra a extrema-direita. Qual era o nosso propósito? Isolar Bolsonaro. Então, trazer o máximo de pessoas possível. Tanto que a gente fez uma aliança com 11 partidos, claro que não todos grandes, né? Mas a gente tinha um núcleo ali, PSB, PT, PCdoB, PV, aí veio Solidariedade conosco, veio Agir, veio um conjunto de partidos, éramos com 11 partidos, e pegamos pedaços de outros partidos. Uma parte do MDB já veio conosco no primeiro turno. Nordeste, Norte, que já eram aliados nossos de outros governos. PSD do Kassab, uma parte, veio conosco também, né? O pessoal do Nordeste. Então, isso deu à campanha do Lula uma estrutura boa partidária, né? Mostrando o seguinte, não, o Lula está dialogando, quer montar um governo assim. E o isso foi bom. Ali ajuda a solidificar essa ideia mesmo, né? Ajudou muito, muito, foi muito importante. A presença do Alckmin na chapa foi muito importante. Quem diria, não é não, Gleisi Hoffmann? Quem diria? Essa foi uma das paradas mais chocantes, assim, da política que eu vi aí nos últimos anos, assim. Eu lembro que me chamou bastante atenção. E assim, como é que tá... A tua agenda, ela tá mais complicada do que quando tu era presidente do PT? Tá. Não, eu tinha uma agenda bem intensa com o presidente do PT, porque eu viajava muito, visitava os diretórios, ia muito em ato, fazia, né, muita conversa com a militância e tal. Mas agora ela está mais intensa, porque eu tenho que resolver muitos problemas. Não são poucos, então... Qual que é o maior que tem na tua mão? Eu tenho que atender muita gente. Não, eu tenho que executar emendas, aprovar projeto no Congresso, fazer a recomposição da base com a questão dos governos. E isso exige muita conversa. Entendeu? E é muita gente, então você tem que ir conversando. Em geral, te recebem bem?
Me recebem. Isso não quer dizer que concorde com tudo, mas não, é muito civilizado. Minha relação é boa. Perfeito, assim, esse é o mínimo, né? De respeito, posso divergir, mas todo eu respeito, eles me respeitam, né? E tinha muita gente que achava que eu não daria condições de fazer essas conversas, porque, eu era presidente do PT, eu era muito afirmativa, pegava umas brigas, ia para cima, mas o presidente me deu uma função agora, que é tentar negociar. Não abro mão dos princípios de convicção que a gente tem, mas tento mediar. O governo tem que dar certo, né? E é para isso que eu tô. Precisa de um esforço de todo mundo que está ali compondo isso, né? Eu sei que a gente não pode falar muito do que esperar do PT, do presidente Lula e da chapa como um todo para 2026, mas, bom, claro que vocês estão chegando também com algum nível de confiança, especialmente porque está na situação, tem uma taxa de aprovação que está subindo e tem uma certa desorganização também na oposição. Tem. Isso deve dar, assim, suponho que coloca, assim, é uma eleição mais tranquila que 2022, pelo menos do ponto de vista, pelo menos inicialmente, ainda estamos em 2025, falta um ano para de fato ir às urnas, mas por enquanto o cenário que está desenhado é um cenário que é menos ameaçador para o PT, não é? Melhorou bastante, né? O que nós estávamos no início do ano, que aí o pessoal dizia assim para mim, não, Lula não se reelege, Lula tá morto. Principalmente o pessoal mais do centro-direita, do centrão ali, já estava dando como morto, caixão, e enterrado e tal. Eu disse assim, gente, vocês não conhecem o Lula. O Lula ganhou 3 eleições presidenciais. A última que ele ganhou, ele tinha saído da cadeia. Nós não tínhamos estrutura, né? Vocês estavam no governo. Então, vocês não subestimem, tá? Que o Lula é um animal político. O melhor estrategista que eu conheço. Bom, e não deu outro. O Lula começou a crescer. Aí tem gente que chama, não, vamos ganhar no primeiro turno. Eu digo, gente, vamos com muita calma. Porque também você não pode sair daqui e ir para lá. A política é dinâmica. Eu acho que a gente está bem, está construindo bem, está consolidando. O Lula tem, né, melhorado na aprovação. O governo está fazendo as entregas. Eu acho que o cenário é muito positivo. Mas, como dizia o Magalhães Pinto, política é como nuvem, pode mudar a qualquer hora, entendeu? Momento. Então, acontecer um fator. Então, a gente tem que ter muita cautela também, né? Não pode subir no salto, tem que saber o que a gente pode fazer e cuidar para não ter erro nenhum, para fazer as coisas direitinho. Então, esse é o nosso papel, fazer tudo direitinho, fazer dar certo. Você falou que o Lula é um animal político e o melhor estrategista político que você conhece. Bom, eu tive a oportunidade de conversar com todos os presidenciáveis em 22, quer dizer, com os 4 principais presidenciáveis em 22, né? De fato, tem uma coisa diferente. Todos eles são diferentes, tá? Mas se a gente for falar principalmente do Lula e do Bolsonaro, tem umas características ali que toda vez que me perguntam como foi encontrá-los, eu digo, primeira coisa, todos são muito gente boa. Parte do trabalho dele ser gente boa, no fim das contas. Porque a maneira como se dá a eleição no Brasil, é importante que o cara seja gente boa. Claro. É comum, infelizmente, no Brasil, você eleger um cara que não é bom o suficiente para aquele papel, mas como ele é, sei lá, famoso da TV, ou influencer, ou qualquer coisa... E é simpático, gente boa. Gente boa e tudo mais. Então, os dois são simpáticos, falando de Lula e Bolsonaro, os dois são simpáticos e gente boa. Mas eles são animais políticos completamente diferentes. Sim.